Você já percebeu que muitas vezes o que mais nos afasta das pessoas não é a falta de conhecimento, mas o orgulho de sempre querer estar certo? Já parou para pensar que muitas vezes a verdadeira sabedoria não vem de falar, mas de saber a hora de ouvir e ser gentil? Hoje eu quero te contar a história de alguém que ao longo de sua vida tentou se provar o tempo todo, até que um simples gesto fez ele entender que ser sábio é mais importante do que estar certo. Essa história pode mudar a forma como você vê as discussões, o orgulho e até os erros que cometemos. Então, se você está pronto para refletir sobre isso, se inscreva no canal, dê aquele like e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também vai se identificar com a mensagem. Fica comigo até o final, porque talvez essa história seja a que você precisa ouvir hoje. Carlos sempre foi visto como o mais sábio da vila. Ele tinha uma resposta para tudo, e todos o procuravam para conselhos. Mas havia algo em sua maneira de se comportar que afastava as pessoas. E ele não conseguia entender por quê. Ele acreditava que estar certo era o suficiente para ganhar respeito e admiração. E com isso, ele fazia questão de corrigir todos ao seu redor. Não importava a situação. Quando Paulo, seu amigo de longa data, comentava sobre um novo método de plantio, Carlos interrompia e dizia: "Você está errado, Paulo. O método antigo é melhor, sem dúvida." Certa tarde, durante uma conversa com Paulo sobre agricultura, Carlos, como sempre, corrigiu o amigo com um tom de superioridade. "Esse fertilizante vai destruir o solo", ele afirmou, como se fosse um especialista. Apesar de saber que apenas lia sobre o assunto, Paulo, já cansado das constantes correções, sorria sem graça e, ao se afastar, comentou com a esposa: "Eu gosto do Carlos, mas às vezes ele poderia apenas me ouvir." Esse tipo de atitude, sem perceber, estava fazendo com que as pessoas se afastassem dele. Não era má vontade, mas o constante desejo de sempre estar certo estava criando um muro entre ele e os outros. No entanto, Carlos só começou a perceber isso quando encontrou um senhor idoso, Joaquim, carregando uma pesada cesta de frutas. Quando o velho tropeçou e as frutas caíram, Carlos correu para ajudar. "Você deve ter mais cuidado", disse Carlos, enquanto recolhia as frutas espalhadas. Joaquim, com um sorriso tranquilo, respondeu: "Obrigado, meu filho. Essas frutas são para meus netos." Carlos, então, com um olhar crítico, disse: "Mesmo assim, poderia ter evitado isso." Joaquim, com paciência, apenas sorriu e disse: "Talvez você esteja certo." E Carlos, sentindo-se no direito de ter corrigido o senhor, se afastou. Mas o sorriso sereno de Joaquim ficou com ele, como uma sensação desconfortável que ele não conseguia afastar. Dias depois, uma tempestade atingiu a vila, e no meio da noite, Carlos percebeu fumaça do outro lado do rio. A casa de Joaquim estava pegando fogo. Ele correu até lá, junto com os vizinhos, para tentar apagar as chamas. Mas após muitos esforços, a casa foi completamente destruída. Joaquim estava sentado, encharcado, com um olhar tranquilo, quase sereno. Carlos, sem pensar, colocou um cobertor sobre seus ombros e, em um simples impulso, disse: "Eu te avisei sobre morar perto do rio. Era perigoso." Joaquim, olhando para ele com doçura, respondeu: "Meu filho, às vezes as pessoas não precisam ouvir que erraram. Elas só precisam sentir que alguém se importa." Aquelas palavras ecoaram na mente de Carlos. Pela primeira vez, ele se viu em silêncio, incapaz de dizer algo para responder. Durante aquela noite, deitado na cama, ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ele percebeu que seu desejo de estar certo não lhe trouxera felicidade. Pelo contrário, o afastara das pessoas, das conexões genuínas. Ele se lembrou das vezes em que corrigira sua irmã até fazê-la chorar, do padeiro que parou de pedir sua opinião, dos amigos que riam de forma forçada em suas conversas. Ele se deu conta de que a verdadeira sabedoria não estava em ter razão, mas em saber quando calar, quando ouvir
e quando ser gentil. Na manhã seguinte, algo mudou dentro de Carlos. Ele passou a olhar as pessoas de outra forma. Quando alguém cometia um erro, ao invés de corrigir, ele simplesmente ajudava. Quando as pessoas vinham a ele com problemas, ele ouvia atentamente, sem interromper. Ele começou a perceber que a verdadeira conexão não vinha de estar certo, mas de estar presente. As pessoas, aos poucos, começaram a se aproximar novamente. Elas começaram a ver ele com outros olhos, mais respeitosos, mais afetuosos. Paulo, seu antigo amigo, um dia disse: "Não sei o que aconteceu com você, mas é bom conversar com você agora." Carlos sorriu e respondeu: "Talvez eu tenha parado de querer vencer." Ele ainda falava suas verdades, mas agora com empatia, humildade e sensibilidade. Ele percebeu que a verdadeira sabedoria estava em não corrigir a todo custo, mas em saber o momento certo de apoiar, ouvir e ser gentil. Ele aprendeu que estar certo pode gerar respeito, mas ser sábio gera amor. E foi com esse aprendizado que ele se tornou uma pessoa mais conectada, mais aberta e mais feliz. Ao olhar para trás, Carlos se deu conta de que por toda a sua vida ele tinha tentado provar algo a todos. Mas o que realmente importava era a capacidade de ser humano, de se conectar de verdade com as pessoas ao seu redor. Ele percebeu que, em sua busca incessante por estar certo, tinha perdido o que realmente importa: a empatia, o respeito e a verdadeira sabedoria. A sabedoria não está em ter sempre razão, mas em saber quando é hora de ouvir, quando é hora de ajudar e quando é hora de calar. A sabedoria está no coração, na capacidade de se colocar no lugar do outro e, ao invés de corrigir, oferecer apoio. Hoje, Carlos não busca mais ser o mais inteligente ou o mais certo. Ele busca ser mais sábio. E por meio disso, ele encontrou a verdadeira conexão com os outros e consigo mesmo. E você? Será que está permitindo que seu orgulho esteja atrapalhando suas conexões e aprendizados? A verdadeira transformação começa quando você deixa o ego de lado e começa a agir com mais humildade e compaixão. A sabedoria não é sobre ser perfeito, é sobre ser gente. É sobre aprender a viver em harmonia com os outros e com o seu próprio processo de crescimento. Se essa história fez sentido para você, compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um simples gesto de apoio pode mudar a vida de alguém, assim como o sorriso de Joaquim mudou a de Carlos. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para que mais pessoas possam ser tocadas por essas histórias de superação e transformação. E nos comentários, compartilhe como você tem aprendido a ser mais gentil, a ouvir mais e a dar mais apoio aos outros. Estamos juntos nessa jornada de crescimento e sabedoria, e o melhor ainda está por vir.